problema do ser humano é que ele pensa muito. Quando ele entra num processo de autoconhecimento, ele vai descobrindo algumas coisas dentro dele. E ainda mais num processo como a liberação ancestral que a gente está fazendo, onde a gente se conecta com o nosso antepassado, onde a gente acaba trazendo coisas muito profundas mesmo, né? As dores deles, como que eles possam ter se sentido. E aí, quando a gente faz o processo, eu acho que o grande problema é essa encanação que a gente fica. Porque essa encanação, esse lugar mental que a gente quer processar isso de qualquer maneira para entender o que está acontecendo, faz com que a gente fique presa ainda mais no problema. Gente, autoconhecimento não é um lugar para a gente pirar a cabeça. É um lugar que a gente precisa chegar para encontrar paz, não para encontrar confusão. Se está encontrando confusão, tem alguma coisa errada. Óbvio que às vezes precisa do caos para a gente chegar na onde precisa chegar. Mas, quando a gente percebe algumas coisas em nós, as coisas são como são. E o processo de transmutar é a gente aceitar tudo como é. Porque tem coisas que a gente não vai conseguir mudar. Vocês conseguem entender o que eu tô falando? Sim? Sim. Bá falou que estou com essa dificuldade ainda mais sendo geminiana, 1001 pensamentos. Então, aos poucos eu tô indo para o equilíbrio. Ó, vou falar uma coisa, Lu. Eu também sou geminiana, penso pra caramba, sou super mental. E eu vou falar que há muitos anos atrás, quando eu olho pra mim lá atrás, eu vejo o quanto eu fritava a minha mente querendo entender absolutamente tudo. Isso não leva a gente a lugar nenhum. O caminho do autoconhecimento, assim como o caminho em direção a Deus, que vai chegar nesse lugar dessa paz que transcende todo entendimento, ele acontece quando nós realmente encontramos esse lugar de aceitação de tudo como é. O problema do ser humano é que ele quer lutar contra a realidade porque ainda tem uma criança ou um ego que quer que as coisas sejam daquele jeito. Só que as coisas nunca serão do nosso jeito enquanto esse ego ou essa criança nos dominar. Eu não consegui. Eu tava atendendo uma pessoa essa semana, que eu não vou falar o nome, e ela assim, mas olha, se eu morrer hoje tudo bem, né? Olha, ela não conseguiu as coisas porque ela morreu cedo. Oh, meu pai, olha o nosso ego. As coisas não estão do jeito que eu quero. Olha o nosso ego. Sinto lhe dizer, as coisas às vezes não vão estar do jeito que você quer. E o que você vai fazer com isso? Você vai lidar com isso aceitando que essa é a tua realidade. Quando você tá no mar, quem aqui já quase se afogou no mar? Quem aqui já entrou e já se perdeu ali? Tem um lugar... gente, juro, tá? Eu já peguei onda, não parece, mas eu já peguei. Mentira, pegadinha, tentei pegar. Eu subia e caía na prancha, mas tá tudo bem, né? Me diverti. Mas tem alguns lugares que quando você entra, que tem aquela plaquinha de perigo, que parece que não tem perigo nenhum, porque o mar nem parece que tá quebrando onda ali, porque pra cá quebra mais, pra lá quebra mais, e ali tá meio, né? Meio calmo. Aquele lugar é um lugar muito perigoso, porque você nada e não sai do lugar. E não dá pé, mas você tá na beira da praia, você tá logo ali chegando, você tá vendo a pessoa na areia, você tá batendo os braços, a pessoa acha que tá até tudo bem, porque você tá muito perto da areia, você não tá lá pra dentro do mar.
E o que acontece? As pessoas se afogam por quê? Tão perto da areia, porque elas se desesperam. Elas se desesperam. E bater braço não vai adiantar. Ficar desesperado não vai adiantar. Senão você vai se afogar no que você está descobrindo sobre você. E aí eu quero falar uma coisa, mas é muito sério que eu vou dizer para vocês. Processo de autoconhecimento sem mudança de mentalidade, com observação de pensamento, não resolve nada. Porque as pessoas estão presas em querer saber sobre tudo que aconteceu com você, sobre saber qual é a questão que está pegando, por quê, porque quando eu nasci, porque minha mãe quando eu era pequena, porque meu antepassado. Se você não tiver um centramento, saber de tudo isso só vai te trazer mais neurose. Então, eu vou falar uma coisa pra vocês. Como eu falei, como vocês já sabem, eu já tô há muitos anos nessa estrada. E minha virada de chave mesmo, porque a gente tem aquele grande divisor de águas, né? Aconteceu em 2012, quando eu fui pra Índia. Ali fez minha primeira, porque eu tava nesse processo de autoconhecimento. Sabia um monte de coisa, sabia porque isso, porque aquilo, porque quando nasci, porque minha mãe, meu pai, nananã, nananã, nananã. Enfim, mãe narcisista, mãe isso, mãe aquilo. Mas quando eu fui para a Índia, foi quando eu comecei a meditar. E eu vou falar uma coisa para vocês. Meditação, ela não é importante. Ela é vital dentro do nosso processo de autoconhecimento. Sem termos consciência do que acontece na nossa mente e tranquilidade nos pensamentos. Óbvio que a gente nunca vai ter tranquilidade, porque a nossa mente, ela é essa coisa acelerada, mesmo pensa aqui, pensa ali, pensa colar, mas enquanto nós não tivermos esse mínimo domínio mental, nós não conseguiremos entender nada sobre o nosso processo de autoconhecimento. Porque autoconhecimento não é um lugar para a gente descobrir a raiz dos nossos problemas. Autoconhecimento serve para duas coisas, tá? Para tomarmos uma ação prática na vida e para termos paz diante de todos os conflitos que a vida apresenta. E todos nós temos conflitos e todos nós teremos vários conflitos. Não existe um ser na face da Terra que não tenha conflitos. Vocês estão entendendo? Agora, minha pergunta: qual é o nível de consciência que você tem em relação aos seus pensamentos? Qual é o domínio que você tem sobre os processos desafiadores que passam pela sua vida? Eu falei para vocês que essa semana foi uma semana bem desafiadora para mim. Acabei de sair de um pé quebrado. Tinha acabado de recuperar um pé, que vou lá e quebro o outro pé. Em agosto, dia 16 de agosto, eu quebrei meu pé direito. Recuperei em outubro. Eu fiquei um mesinho só com meu pé recuperado. E vou lá e quebro o outro pé. E às vezes, não é porque eu tô nesse lugar aqui que vocês me veem no Instagram, super ativa, com 40 mil seguidores, dando aula para um monte de terapeuta, que eu não tenho questões.
Todo mundo tem questão. Desconfie de quem diz que não tem questões. Principalmente, aliás, desconfie muito, porque todo mundo tem questões. Mas como eu atravesso as questões hoje e me vejo atravessando as questões, é muito diferente de como eu atravessava as questões anteriormente. Diante de tudo que aconteceu comigo essa semana e semana passada, era para eu estar aos prantos, ligando para todas as minhas amigas e falando para elas, pelo amor de Deus, me ajuda, eu tô mal, tô triste. Só que eu percebo o movimento que acontece, eu percebo os pensamentos que vêm, e então eu não deixo mais eles me dominarem. Lembra que eu contei para vocês do processo que eu fiz na sexta-feira? Lembra que eu contei para vocês o que eu fui fazer, que eu consagrei, E eu tava pensando sobre isso. Hoje eu cheguei num ponto. A gente tem que se entregar para o processo, mas mesmo na entrega para o processo, a gente consegue ter um mínimo de controle sobre o nosso processo, inclusive. O controle, ele não é bom, mas às vezes ele é necessário. Quando? Quando você controla se você está caindo numa vala. Quando você, antes de cair na vala, antes de cair na escuridão, antes de cair no problema, pessoal que está no Instagram, se quiser vir para o Zoom, tá? Tá lá, pessoal do grupo da Liberação Ancestral. Se você tá lá nessa vala, antes de você dar um passo para dentro dessa vala que vai te botar num buraco, tem um pré-pensamento, tem um pré-acontecimento antes de você cair num pensamento triste, num algo que vai acontecer com você. E sabe onde eu cheguei no meu pé quebrado? E fez muito sentido? Na não permissão. Ainda tem níveis dentro de mim que eu preciso trabalhar essa permissão, mas é uma permissão de um outro lugar. É uma permissão ali de um outro lugar. Não profissional, não para ganhar dinheiro, não, é de um outro lugarzinho ali. E foi ótimo. Em vez de me falar, não. Aí eu olhei e falei, cara, eu não tô me permitindo. Eu não tô me permitindo por quê? Porque eu tô dizendo que não é necessário isso. Conscientemente eu digo, não é necessário. Não é necessário. Eu vou até aqui, ó. Peraí que eu vou falar só pro pessoal do Zoom agora. Ficaram curiosos, né? Só contei pra eles. Só que aí eu percebi que, opa! Por que isso? Porque a gente tem que observar e não é... Observei e falei, eu vou trabalhar a minha permissão. Teoricamente é porque eu não quero, mas por que eu não quero? Por que eu não quero tal coisa na minha vida? Porque realmente eu acho que não é o que eu quero ou porque eu não estou me permitindo a querer isso? E aí eu pergunto para vocês não estão se permitindo querer o quê? O que vocês não estão nem se permitindo desejar? Tá fazendo sentido para alguém? Ou só para mim? Eu quero que vocês parem e pensem agora. O que vocês não estão permitindo não é tipo, eu quero ganhar muito dinheiro, eu quero mudar de emprego, eu quero um namorado. Não. O que vocês estão dizendo que vocês não querem e que um monte de gente diz que é muito bom
Vocês estão pegando, né, o que eu tô falando? E aí você fala, não, mas eu não quero. Eu não quero. Você não quer ou você não está se permitindo querer? E por que você não está se permitindo querer? Porque talvez tenha aí um medo da frustração. O medo da frustração derruba qualquer planejamento, qualquer porta para se abrir, porque a frustração, aliás, o medo da frustração é o inimigo do nosso desejo. E sem o desejo não tem realização, porque tudo começa no desejo. Eu desejo ganhar dinheiro. Eu desejo ter um namorado. Eu desejo ter uma casa nova. Eu desejo ter um carro super grande. Eu desejo. Qual é o problema do desejo? E aí, a gente às vezes, né, vou falar um pouquinho para vocês sobre desejos financeiros, né? Existe uma cultura de que a gente não tem que ter desejo financeiro, que a gente não tem que querer desejar, bobagem, né? Que futilidade. Gente, vocês sabiam que quando Jesus foi para a cruz, os soldados brigaram por conta da roupa dele? Vocês sabiam disso? Vocês sabiam? E vocês sabem por que eles brigaram por conta da roupa de Jesus? Ninguém fala, né? Por quê? Alguém quer adivinhar por que os soldados brigaram por conta lá do... Como que chama, gente? Do manto lá, da roupa de Jesus? Vocês sabem por que eles brigaram? Porque era um tecido nobre, isso mesmo. Era um tecido sem costura. Jesus tinha, sim, dinheiro. Jesus se vestia bem, ele tinha coisas boas. Não é porque era um tecido sagrado de Deus, porque eles estavam levando Deus para a cruz, Jesus para a cruz, entendeu? Então, Jesus tinha vestes muito boas. E aí colocaram pra gente que a gente não pode desejar dinheiro, a gente não pode desejar querer ter bens. E aí, esse final de semana, na quarta-feira, que eu falei que eu não dei aula do PDS, né? E eu fui na casa do meu primo, conversando lá com a filha da mulher do meu primo. Ela falou que foi na igreja, na Lagoinha, e eu escutei também essa mesma crítica, mas eu vou contar primeiro dela. E aí, você gostou? Ela, chorei muito. Eu falei, que bom, chorou por quê? Porque parecia que tava falando comigo, mas eu não gostei. Eu falei, por que você não gostou? Você chorou, viu que tocou teu coração, mas o que você não gostou? Porque lá eles só falam de dinheiro. Eu não acho que é só dinheiro. Eu falei, entendi. Aí, de um outro lado, duas pessoas, né, da minha família viraram para a mulher que cuida da minha mãe e falaram assim, nossa, a Sabrina está indo numa igreja que só vai gente rica, que só falam de dinheiro. Eu acho que o problema está exatamente da gente fingir que a gente não quer dinheiro. O problema está em nós negarmos o dinheiro. O problema está exatamente nesse lugar das crenças. Lembra da nossa aula? Consciente pessoal, consciente do grupo e consciente coletivo, do grande todo. Qual é a consciência que percorre acerca do dinheiro que vem passando de geração em geração desde que existe algo chamado cristianismo, catolicismo, para falar a verdade. Nada contra, pelo amor de Deus, gente, tá? E era o que precisava, foi o que foi. Mas vamos olhar um pouquinho para essa crença? A gente não pode. Não é isso. Não é que isso é o principal. Mas dinheiro também é uma qualidade divina. Dinheiro é uma manifestação de Deus. E eu vou falar que eu fiquei muito feliz que algumas pessoas me transferiram, poucas, né, mas
algumas pessoas, já fiquei muito feliz. Teve uma pessoa que me transferiu R$100, que eu fiz a doação. Eu fiquei muito feliz, porque eu sei que ela está acessando a abundância e eu conheço bem ela dentro do processo dela e eu super emanei. E porque esse dinheiro não ficou comigo. Lembra o dinheiro que vocês deram lá? 5, 10, 15, 20, 30. Tem gente que deu 50, tem gente que deu 100. Por quê? Porque não é sobre o valor, é sobre o quanto você pode dar. E aí eu digo, quem deu porque eu falei e deu porque deu, desculpa, não está recebendo nada. O processo da abundância, ele vem de um lugar genuíno, onde a gente faz um movimento para receber. Porque o dinheiro não é de ninguém. O dinheiro é uma energia circulante. O dinheiro é um lugar onde eu entrego e recebo, entrego e recebo, entrego e recebo, faço as minhas economias para o futuro. Não é isso, não é sobre isso. Não estou falando que é também entra numa mão e sai pela outra, mas é o apego ao dinheiro que faz com que a gente não entenda qual é a qualidade divina do dinheiro. E trabalhar essa qualidade divina do dinheiro em nós é muito importante, porque a maioria dos sofrimentos hoje está onde? No dinheiro. Eu não tenho dinheiro, então eu estou sofrendo porque eu não posso ir pegar um cineminha, eu estou sofrendo porque eu estou querendo comer um rodízio japonês e custa R$200, eu não tenho R$200 para dar um rodízio japonês, eu estou sofrendo porque eu vou no mercado e não posso comprar nenhum cottage, nenhum queijo, nenhum isso, eu estou sofrendo porque eu estou presa nesse mental de sofrimento. Essas consciências a gente precisa mudar. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Pode parecer arrogante, mas não é não. Eu nunca tive que pegar dinheiro emprestado na vida. Nunca. Porque dentro de mim eu sempre confiei. E sabe qual foi o momento que eu mais ganhei dinheiro na minha vida? Quando eu não me preocupava em absolutamente nada. Eu vou contar uma historinha para vocês. Eu trabalhava no corporativo e eu era da área comercial. E eu comecei como key account, depois eu virei gerente de uma equipe que era uma região, que era Rio, Espírito Santo e o e-commerce de São Paulo, que era pontofrio.com, casasbahia.com, etc. .com. E aí eles me davam uma meta. E a empresa começou a ficar muito mal, que era a empresa de eletrodomésticos, GE, Continental e Daco. Tanto é que ela entrou em recuperação judicial e ela chegou a falir. E eles me davam uma meta. E nós éramos em 6 regionais. Tem o pessoal do Nordeste, do Centro, Oeste, o pessoal que trabalha B2B, B2C, enfim. Tinham várias regionais e eu era uma das regionais. Resumo da ópera. Toda meta que... Só que é o seguinte, eu ganhava um fixo e eu tinha que bater a meta para ganhar o variável. E se eu batia 150% da meta, era o maior variável que tinha. Que dava lá 80% a mais no salário. Pois todos os meses, não teve um mês na minha vida trabalhando em empresas na área comercial que eu não bati meta. E na maior crise, enquanto regionais batiam 60% da meta, eu batia 150% da meta. A meta estava errada? Não, porque eles aumentavam. E aí eu ia lá e batia. E aí você fala assim, Sabrina, o que você fazia? Você corria atrás, você ia para... Olha, cliente, vem cá. Olha, chegou aqui, compra esse lote de geladeira.
Vamos comprar mais fogão Daco? Não. Não. Eu nunca precisei ligar para um cliente e falar: por favor, salva o meu mês. Porque eu não me preocupava com a meta. Gente, isso é um depoimento muito forte. Eu não me preocupava com a meta. Quando a gente se preocupa com a meta, a gente perde o foco do que precisa. Eu sei que as metas nos ajudam a ter ânimo para correr atrás, mas uma meta de malhação, uma meta de dieta, uma meta do teu bem-estar é uma coisa. Mas quando a gente fala da energia do dinheiro, essa coisa obcecada por ele, eu vejo assim, eu queria que vocês só ouvissem o que eu tô falando, porque o que eu tô falando tá super entrando por aqui e eu quero que vocês recebam daí essa consciência. Lá na igreja, eles falam que existe Jeová Jireh. O Jeová Jireh é o Deus da provisão. Deus tem vários nomes e um deles é Jeová Jireh, o Deus que provê tudo. E aí, quando Deus provê tudo, e se Deus está provendo tudo o tempo todo, Ele também quer de nós algumas coisas. Porque existem ordens, existem leis. O universo é construído baseado em leis. O tempo todo temos leis. Para tudo. Então, o que Jeová Jireh quer de nós? Estão gostando, gente, que eu estou trazendo dinheiro para essa aula? Posso continuar? Para o lugar que nós entramos? Pronto? Beleza. Tem gente lá no grupo, vou até mandar uma mensagem aqui, que lá, pessoal, segura aí. Quem não entrou, pessoal, a aula está babado. Venham. Dinheiro, o tema. Vou mandar lá no grupo, tá, gente? Vou trazer o pessoal aqui pro Zoom. Quem não entrou. Cadê vocês? Perdi vocês. Achei vocês. Então, aonde eu quero chegar? Se Jeová Jireh é o Deus da provisão, é o Deus que contém o ouro e a prata, Ele dá, mas Ele também tira. O que tem de errado? Por que Ele está tirando? O que está acontecendo de errado para que as coisas não estejam? Quais são as leis de Deus que você está infringindo? E aí você deve estar pensando, eu não faço caridade. Não, esquece, não é nada disso, gente. Pelo amor de Deus. Estamos em outro lugar agora. É outro nível de consciência que eu estou trazendo para vocês. Não é sobre caridade, não é sobre ser legal, não é sobre não ser mesquinha, não, é outro nível de consciência. O que a energia do dinheiro, essa energia potente, poderosa, forte, que é do dinheiro, tá querendo de você. Vocês estão sentindo o que eu tô falando? Ou vocês só estão ouvindo? Quem tá conseguindo sentir? Quem tá em algum momento conseguindo sentir esse lugar
dessa energia. Não de um conceito. Quem ainda está no cabeção do conceito e quem está conseguindo sentir que eu estou falando dessa energia do dinheiro. Quem está conseguindo pegar o que eu estou falando como energia e não como um conceito em si. Porque numa boa, todos os conceitos sobre prosperidade e abundância, você já pode ter visto em vários lugares. Eu estou trazendo aqui, através do que eu estou dizendo para vocês, sobre a energia do dinheiro. Qual é o medo de se conectar com essa energia poderosa? Qual é o medo? O que está acontecendo? Como que é? Se você fosse descrever a energia do dinheiro, como que ela é? Para cada um aqui. Fechem os olhos, por favor. Quem quiser aqui participar, fecha os olhos. Sinta para você como é a energia do dinheiro. Como que é? É uma energia? Que tipo de energia? Como que é essa energia? Ela é forte, ela é fraca, ela é um vento, ela é uma brisa, ela é uma onda, ela é um lago parado. O que é essa energia do dinheiro para você? Como que é esse movimento dessa energia? Como que é Jeová Jireh para você? Se conecta, fecha os olhinhos, pensa, sente. Aliás, não pensa, só sente, porque quem pensa não vai chegar a lugar nenhum do que a gente quer falar. Ótimo. E aí, dentro dessa energia do dinheiro, como que você se vê frente a frente com essa energia? É uma energia. Como você se vê frente a frente com essa energia? A energia do dinheiro que vem, pode continuar de olhos fechados, junto com Jeová Jireh que rege os trânsitos dessa energia. Quando ele olha para você, talvez ele queira algo de você. Talvez ele queira humildade, talvez ele queira generosidade, talvez ele queira algo de você para que essa energia de Jeová Jireh entre na sua vida. E o que está faltando? E por que você tem medo de dizer sim para essa energia? O que você vai ter que abrir mão da tua essência, que você acredita que é uma essência? Pensa, sente, se conecta com isso. E eu quero que vocês façam uma pergunta. Deus da provisão. Não precisa escrever nada, depois vocês compartilham. Se vocês escreverem, vocês estão saindo do processo. Agora não é hora de compartilhar comigo o que está acontecendo, agora é hora de sentir. Sintam. Fala assim, Deus da provisão. Deus do ouro, da prata, de tudo que há. O que você espera de mim? O que está faltando para eu acessar a sua energia? O que está faltando para eu ter a permissão de chegar até o Senhor? O que está faltando em mim que eu preciso aprender para acessar o Senhor?
E aí deixa vir, talvez venha num sentimento, num pensamento, talvez venha uma palavra, talvez venha uma frase, talvez venha uma imagem de algum lugar. E talvez é um lugar muito secreto dentro de você. Talvez você tenha que verbalizar e falar em voz alta para você ouvir. Está faltando humildade. Está faltando consciência. Está faltando uma cura. Porque talvez hoje eu não seja humilde, porque antes eu fui humilhada. Talvez antes, por ter sido tão humilhada, agora eu não sou humilde, por isso às vezes eu me protejo. Talvez falte eu olhar para alguma personalidade minha, soberba, que sabe muito, que acredita que tudo sabe, mas que não sabe de nada. Eu só me entrego, Senhor, e vai liberando todas as minhas falhas, tudo aquilo que eu preciso ver. Trabalha o meu ser, trabalha meu coração, trabalha minha alma, trabalha meu discernimento, trabalha a minha permissão, trabalha o meu desejo. Me trabalha, Senhor, por favor. Porque eu quero acessar a bem-aventurança, a alegria de Jeová Jireh, da energia do dinheiro na minha vida, que é a alegria, que é paz, que é amor, que é bondade, que é caridade, que é partilha, que é contribuição. Eu quero receber. Me mostra muito, me mostra as infinitas possibilidades, mostra que o mundo é infinito e que você, o Senhor, essa energia é infinita e poderosa. Me mostre, Senhor, me mostre o quão grande é o universo e o quanto eu posso acessar todo esse universo com você, comigo. E essa consciência que vai criando, essa nova consciência que vai entrando em você, já vai limpando toda a ancestralidade, porque você é a sua ancestralidade também. Não importa mais o que aconteceu lá atrás, não importa mais nada, é agora, daqui para frente. Eu recebo a sua cura em minha vida. Uau. Todos bem? Agora compartilhem como é a energia do dinheiro para vocês. Alguém quer compartilhar? Como sentiu? O que viu? Vamos lá. Ótimo. Se dá sono também é bom, porque parece que vai baixando as barreiras e vai entrando. Se alguém no Insta quiser compartilhar também, pode compartilhar, tá? Que eu leio aqui também, se vocês sentiram. Eu quero ouvir, gente. Eu quero ouvir como foi pra vocês.
Eu acho importante. Pra mim é bom ouvir, tá? Eu quero ouvir. Vocês estão só escrevendo. Deu sono, Ah, me arrepiei inteira e ainda tô me arrepiando. E uma emoção muito grande. Raquel, olha pra mim, meu amor. Olha aqui, que eu vou profetizar na sua vida, me permite? Sim. A energia do dinheiro entrou, Jeová Jireh entrou na sua vida para ele ficar. E você vai entender quais são as transformações que ele quer. Receba essas transformações, que elas vão te colocar num lugar muito alto. Eu recebo. Viu? Receba, meu amor. Sabrina. Só um minutinho, eu não terminei com Raquel ainda. Que eu tô sentindo, eu tô sentindo uma coisa aqui. Deus está te fazendo uma visita muito forte hoje. Deixa ele entrar com a alma aberta. Esse lugar onde você estava, ele não existe mais. Tá? É isso, meu amor. Espera só um pouquinho, não fala nada a ninguém, não, por favor. Daqui a pouco eu falo com alguém. Só vou sentir vocês e ver quem que eu vou chamar agora. Vanderlise, o que está acontecendo aí, querida? Eu vou chamar vocês. Quem quiser que eu chame, que abre a câmera. Fala, Vanderlise. É uma emoção muito grande. Assim que não dá para explicar. E enquanto você conduzia, eu senti assim que eu preciso permitir. Vanderlise, eu vou te contar uma coisa. Isso que você sentiu foi a presença do Espírito Santo entrando aí, minha linda. Receba, 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 receba esse amor. Receba esse cuidado, esse carinho. Receba, 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 receba. Só receba. Só receba. Receba, 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 receba. Obrigada, Senhor, por estarmos aqui. Obrigada, 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 Senhor. Circule por todas essas que estão aqui nos ouvindo. Circule, entre na casa de cada uma. Jeová Jireh, entre e mostre que entrou. Transforme os nossos corações. Mostre pra gente o que a gente precisa trabalhar em nós. Sônia, quero falar com você. O que está acontecendo aí? Gratidão. Eu não peguei Deus. Peraí. Tô falando com a Sônia. Sônia Cristina. Sônia Cristina, o que tá acontecendo aí? Oi. Oi, querida. Eu não peguei desde o início, Sabrina. Você entrou agora? Tu estavas concluindo. Tá. E o que está acontecendo? Ou tem alguma coisa que esteja acontecendo relevante que você queira trazer com você? Acredito que não. Tá tudo bem? Tá ficando. Tá, porque eu acho que tem uma mensagem para sair de mim para você, só que eu preciso que você queira receber.
Eu quero receber. Realmente está passando. Só que você precisa se permitir que Deus entre mais no seu coração para cuidar daquilo que você não está dando conta mais de cuidar. Pessoal do Instagram, eu vou fechar, hein? Bom, se tem gente aqui comigo, eu vou. Continua aí. Entendeu? Você precisa entregar para fazerem aquilo que você não está mais dando conta de fazer. É só um período, não é para desanimar. Aquilo que está para acontecer vai acontecer quando você deixar Deus fazer aquilo que Ele quer fazer, que você não está permitindo Ele fazer. Tudo bem, querida? Não tá ligado o seu microfone? Sim, tudo bem, Sabrina. Faz sentido? Eu entendi. Entendeu? Eu entendi. Eu recebi. Então pronto. Gratidão. Vambora. Eu quero colocar uma música pra vocês. Só que eu vou botar uma música aqui. E eu quero que vocês escutem essa música. Vou fechar aqui, tá? Só no Zoom agora.